são inquietas, né? Inquietas sobre a problemática urbana. E aí é uma honra muito grande essa mesa de agora de manhã, da tarde também, e poder compartilhar com vocês, né? Muitos interessados no assunto, outros que estão começando e outros que vão ser despertados pela importância deste assunto, porque são as outras gerações, as gerações futuras, né? Então, qual é o título que a gente podia dar para esse evento? Primeira pergunta assim, o que a cidade tem para ser inteligente? Sabe? Isso deixa a gente uma inquietude. A primeira vez que eu fui falar sobre isso, eu fiquei estudando. Porque como é que uma cidade pode ser inteligente? Primeira questão que a gente já esclarece que a cidade não é sujeito, ela é um objeto, tá? Então, na verdade, ela é objeto e é um objeto que ele é criado, né? Ele é criado pelas pessoas, né? Também em cima de objetos naturais e artificiais que a gente vai criando. Como a gente vai criando e considerando a humanidade, a gente sabe que a gente vive num mundo que é datado. Do mesmo jeito que a gente compra um produto e ele tem lá um prazo de validade, as coisas que a gente cria na cidade elas têm um prazo de validade. Inclusive nós, né? Todo mundo aqui é datado. E é muito interessante quando a gente fala isso, porque todo mundo se choca, mas na verdade a gente está vivendo hoje, pela primeira vez no planeta, uma situação inédita, que é 5 gerações coexistindo. 5 gerações de pessoas coexistindo, gente, isso é uma potência, né? Entre aquilo que vem e aquilo que já foi e aquilo que está sendo, né? Então, é bem interessante para vocês ficarem pensando nisso. Eu não vou entrar nesse tema de cada um, mas são os ingredientes fundamentais para a gente começar a pensar nessa temática. A cidade ela é feita por conhecimento. Conhecimento, a gente utiliza o mesmo para dizer que conhecimento é técnico. A técnica produz tecnologia. Então, para a gente chegar até o concreto, nós passamos por diversas fases na produção do habitat urbano. No habitat, na verdade, a gente passa por essas fases. Assim como a tubulação, etc. A gente vai ver que são diferentes fases, né, ao longo do tempo, essa tecnologia. Então, mundo datado e mais. Aí, a gente, para pensar numa cidade, eu tenho que pensar na cidadania, desde os gregos, que a gente vive atrás dessa tal da cidadania. Então, como é que a gente pode considerar isso numa sociedade de classe, né? E outro elemento, já que a gente vive numa sociedade de classe e um sistema capitalista, eu não posso desconsiderar que essa cidade era uma mercadoria cheia de outras mercadorias, inclusive nós que habitamos nela, independente se aqui no hemisfério norte, não importa, nós todos terminamos portando mercadoria e divulgação. E também a gente vai passando o próximo slide, aí a gente vai ver que a gente é mercadoria também, né? E dentro disso, que a cidade é mercadoria, está cheia de mercadoria, e que nós terminamos sendo mercadoria dentro disso, né? Então, qual é a ideia do conceitual de Smart City? Esse conceito, vocês observam pelaquela citação ali, ela envolve tecnologia, envolve, na verdade, conhecimento manifestado na tecnologia e sempre voltado para um nível de satisfação e bem-estar, no qual a gente retira ao máximo do conhecimento, informações, elementos e produção que nos garantam uma sustentabilidade. De uma maneira geral, a gente pode imaginar que a cidade inteligente é aquela cidade que a gente ansia, deseja, certo? Esse conceito, na verdade, ele surge em 1980, no Vale do Silício, que a gente está imaginando nos Estados Unidos, e começa, está bem articulado à tecnologia da informação, né, ao Big Data, sempre voltado para essa questão da inovação tecnológica, mas não é só isso. E eu vou tratar desses assuntos mais adiante. Bem, eu estou dando aqui 2 exemplos que a gente vê de onde que Recife tira a inspiração, né, do planejamento. Essa aqui é da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Então, veja, a cidade de Hamburgo, assim como a nossa, é uma cidade portuária, né? Com muita movimentação, cidade que se diz cosmopolita, como a gente quer ser também. E aí é um plano, que é um plano mirabolante, né? E um plano que transformou toda a área portuária, né? Isso, toda a área portuária foi movimentada, aumentou bastante o valor do solo, são prédios inteligentes, e realmente derrubou a população anterior que vivia nessa zona portuária. E hoje uma cidade que você vê futurista, né? Bem, isso inspirou muito os nossos planejadores daqui, tá?
produzir o novo, recriar novidades e seletivamente criar smart cities, tá? Essa aqui é a Ruta N, em Medellín, Colômbia. Colômbia tem inspirado muito também com o planejamento lá. A ideia dos parques lineares é uma inspiração colombiana. E essa Ruta N, que é a partir de um polo digital. Que a gente tem a mesma coisa agora com um recente, certo? Isso é Medellín. E respeita o meio ambiente, de respeito, que são cidades bastante inóspitas, tá? Mas esse é um modelo que está sendo replicado. E aí a gente tem o nosso, a gente identifica já algumas pistas de como que a gente tenta copiar esse modelo, tá? Esse é o Escalite, que todo mundo conhece, né? E a gente sabe o que está acontecendo junto com todo o antigo, aquele eixo do corredor turístico. Né? Bom, aqui a gente tem um ranking das Smart Cities de acordo com aqueles critérios. Florianópolis assumiu em primeiro lugar, Vitória, etc, etc. Quando a gente vê isso, aí vocês imaginam os últimos desastres ecológicos e ambientais que ocorreram nas cidades. Vamos pensar a Vitória como uma das cidades mais violentas, uma das capitais mais violentas. A gente São Paulo, a gente já sabe, enfim. É só para que a gente balance um pouquinho aquele coreto com relação a aqueles critérios. Faço parte do grupo de pesquisa Nexus, fui convidada para fazer essa leitura. E eu espero, né, que através dela a gente consiga entrar em sintonia com as contribuições que a professora Maria de Jesus certamente faria se estivesse aqui presente. Bom dia. Agradeço muito ao grupo de pesquisa Nexus pela oportunidade de estar aqui, dialogando e aprendendo com vocês, e por me instigar a pensar de modo mais comprometido sobre o tema. Recentemente, estava escrevendo um artigo em face de minhas experiências em viver em outras cidades. E fiquei pensando no que vem do verbo italiano intelligere, que significa discernir, separar, selecionar. Discernir, por sua vez, significa diferenciar, reconhecer e, de novo, separar. Termos pouco agregativos, não é? Na verdade, do ponto de vista da governança, certamente pode vir ao auxílio de um conhecimento mais quantitativo de um lugar, e mesmo com qualidades que sobreexistam nas entrelinhas. Não vivo estudando cidades inteligentes ou cidades saudáveis ou cidades afetuosas, uns termos melhores que outros, mas talvez eu consiga fazer algumas conjecturas sobre a validade de qualificar uma cidade como inteligente, fazendo um movimento transversal em alguns conhecimentos estabelecidos sobre o significado do termo e seus derivados. Podem contribuir para uma boa governança, para uma vida sustentável. Mesmo que sustentável já seja um termo tão conhecido, antes de tudo deveria realmente se apresentar como algo que sustenta a vida, não apenas de nós humanos, mas de todos os seres vivos, contribuindo com a vida do próprio planeta. Mas acontece que ser suporte da vida é muito mais do que controlar rapidamente o que acontece, os gargalos, os problemas, pois significa entender a amplitude do que é viver e viver bem, com dignidade, com responsabilidade, empatia. Significa ter como horizonte garantir o espaço de uma vida boa, digna, ou encontrar meios de garantir que esse tipo de espaço exista e se agigante. Como garantir esse termo cidade inteligente e qual tipo de cidade enxergue para além da eficiência e seja de fato inclusiva? Às vezes a gente está pensando sempre na cidade inteligente como uma coisa que vai acontecer, como uma possibilidade de muitas tecnologias e que a gente já tem, né? Essa imagenzinha aqui do iFood triste, porque a gente está todo tempo com o aplicativo, pega Uber, pega comida pelo iFood, tanto o Waze para poder chegar nos lugares, a gente já está super conectado. Mas quais são as funções, né? Para que a gente está fazendo isso? Então, ela vai incluir ou ela vai excluir pessoas? Uso de tecnologias de ponta reduz as desigualdades? O que é que a gente vê na nossa realidade? Então, que cidade inteligente nós queremos? Eu destaco muito isso porque essa questão do trabalho ela é muito importante. Não
amplia isso para uma universidade mais diversa, as pessoas vão aprender e dialogar na universidade e vão levar para os seus territórios, né? Vão agir nos seus territórios. E é o que está acontecendo, principalmente na formação de coletivos, né? A palavra que está bem na moda. E por quê? Porque as pessoas se unem com o interesse comum de mudar o seu local. À tarde vai ter, né, Edmara falou, o pessoal do Forte, que são estudantes, que foram estudantes aqui da universidade e que estão transformando aquela localidade a partir também do conhecimento que tinham do local, mas que transformaram também aqui na universidade. Além dos movimentos sociais mais tradicionais, que eles são muito importantes nessa cidade inteligente de se pensar a sociedade de forma coletiva. Então, a cidade inteligente, ela é coletiva e tanto os movimentos sociais como os coletivos, eles possibilitam pensar a realidade local. Então, os saberes locais, eles são importantes. Não é só a universidade que tem conhecimento. A gente tem um conhecimento científico que precisa ser bastante valorizado. Mas o conhecimento local, ele é indispensável. Não adianta eu chegar numa realidade que eu não conheço e trazer um plano específico para ali, a partir do que eu imagino sem ter conversado com as pessoas e sem que as pessoas possam trazer também suas necessidades, né? Então, os saberes, eles são produzidos local pela prática. O que é que tem acontecido? Por exemplo, quando vem a chuva, começa a aumentar o garantia da cidadania. Não há inteligência sem gente, não há. As coisas, elas não são inteligentes, pessoas que são inteligentes. Então, agradeço e fico aí. Da Estação da Memória. A Estação da Memória é formada quase na sua totalidade por estagiários de todas as áreas. É um espaço de extensão e Micael representa esse espaço permanente de integração entre o conhecimento e a prática vivenciada na empresa de urbanização da cidade. Micael, ele foi estagiário. Da comissão de Arrochoa e agora a gente vai para a segunda etapa, onde a gente vai trabalhar os aspectos da urbanização integrada com os moradores. Então, basicamente, isso é o que eu chamo de tecnologias comunitárias para uma cidade inteligente. Muito obrigada. E será que esse é um nome novo para sustentabilidade? A gente não sabe, né? Mas a gente coloca, será que inovação socioambiental é o pilar de uma cidade inteligente? Vamos tentar descobrir isso. Então, como já fui apresentada, meu nome é Tiana Galvão, sou arquiteta e urbanista por essa casa, mestra em desenvolvimento urbano, doutora em psicologia ambiental, há quase 20 anos docente do Departamento de Expressão Gráfica aqui da UFPE, funciona lá no CAC, e coordenadora de extensão do projeto Plástico Precioso, que é esse que eu trago aqui já, alguns coloridos para vocês nessa manhã de outubro, de plástico anualmente, quantidade que pode triplicar até 2060. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo. No Brasil são gerados 64 quilos de plástico por pessoa ao ano. 13,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos foram gerados nas cidades brasileiras em 2022. Aonde a gente vai parar com isso? A gente precisa inovar, pode fazer algo diferente do que vinha fazendo. E aí a gente propõe essa inovação em relação à reutilização do plástico, principalmente o plástico que está lá diariamente conosco, é o nosso lixo. E aí vem a inovação socioambiental, que tem esses 3 componentes que estão atrelados a ela: criatividade, sustentabilidade
e impacto positivo. Inovação socioambiental é o desenvolvimento e a implementação de soluções criativas e sustentáveis para problemas ambientais e sociais, que visam o bem-estar da sociedade e do planeta e a viabilidade econômica. Tá? Esse daqui foi produzido num laboratório aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E aí tem imagens, né? Depois que se faz as placas, ela passa por alguns maquinários para que a gente chegue no formato que a gente quer, no design que a gente quer. Tem todo um estudo para isso. Estudo principalmente em relação também às cores. Vocês podem ver aqui tem vários resíduos de plástico já triturados em várias cores misturadas, né? Mas essas cores podem ser mais homogêneas. E aí o estudo lá para a Olimpíada de Paris foi exatamente nesse. E tudo isso foi feito de plástico reciclado. E aí a gente traz a nossa ideia, que é sustentada desde 2013, né, trazida por esse holandês, Dave Hackens. Na época ele era ainda estudante de design, quando ele teve, junto com o Gabinete de Inovação Urbana da Prefeitura da cidade do Recife. E a coberta da nossa praça vai ser toda de tecido plástico que tem sido confeccionado pelos alunos do curso de expressão gráfica. E a gente vai fazer na quarta-feira, dia 15, a montagem dessa coberta lá. Quem puder ir para prestigiar e participar, tá? Vai ser uma oficina com muitas pessoas trabalhando e a gente vai cobrir a nossa praça do evento Hack and Play com esse material que a gente produziu aqui. Então, para a gente, cidades inteligentes precisam de inovação socioambiental. E cidades inteligentes têm pessoas inteligentes como nós. E a partir de agora, eu tenho certeza que muitos de vocês vão voltar para casa e vão fazer algo diferente em relação ao plástico que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Além das inteligências artificiais. E aí a gente pensa também nessas transições, né, nessa questão da tecnologia, não só, que já foi falado aqui, das transições energéticas, né, da energia de carbono, até as energias solares e renováveis, né? E a gente falou das disparidades aí, né, da África, inclusive a Lúcia trouxe essa informação justamente que a África não tem, grande parte da população não tem nem energia elétrica, né? Então como pensar em transição energética se a gente não tem nem energia elétrica dentro de casa? E aí Abu Dhabi também, que é esse contraste, né, onde a riqueza e o luxo de tecnologias e de prédios estão aí transitando, mas que também contrastam com a realidade humana dos carros, por exemplo, individuais, né? Então a gente não está pensando no coletivo, a gente ainda está pensando no carro, mesmo que seja elétrico, mas ainda está pensando numa lógica individualista, né? E aí é quando a gente pensa também no conceito, porque a gente como acadêmico tem esse vício, né, de escola, assim, de trazer um pouco da questão do conceito. Eu vou passar mais rápido sobre isso, mas trazendo a questão também, né, de como é que a gente vai lidar com essa questão da obsolescência dos produtos, e foi a pergunta que eu fiz de manhã, como é que a gente vai lidar com esse lixo tecnológico, porque hoje a gente vive a questão dos microplásticos, inclusive invadindo os alimentos, né? O nosso próprio corpo já tem microplástico, então como é que a gente vai lidar com essas químicas de baterias e, né, ionizantes e, enfim, uma série de questões, como é que a gente pensa esse legado também tecnológico, né? A gente também pode pensar a questão do conceito das redes, das interconexões, né, que se multiplicam em várias formas e que estão na palma da nossa mão, num celular, né? Como disse Bertrand, né, isso daqui é um lixo que é contaminante, mas ele está na minha mão o tempo todo, né?
E aí, a questão, né, do digital, como é que a gente vai otimizar esses processos para reduzir as desigualdades, aumentar a resiliência e a qualidade de vida de todas as pessoas. No fundo, a minha palestra vai ser um pouco a síntese de tudo que já foi falado ao longo do dia, né? Onde algumas coisas vão se repetindo, como o conceito da Carta Brasileira, né? Mas também, o que não foi falado foi o conceito da OCDE, né? Que traz um conceito mais econômico, que também o Arnaldo trouxe a partir do momento que trouxe. Tanto de informação e comunicação como de inteligência artificial, mas também com objetivos ambientais de participação. Eu coloco uma interrogação exatamente para a gente questionar e pensar, será que de fato esse contexto da nomenclatura em si, do discurso de cidades inteligentes, Smart City, representa de fato esses objetivos tanto ambientais como de participação? E a gente vai ver um pouco depois com outras experiências, com as experiências que a gente levanta. Ou são as novas tecnologias, tanto de informação e comunicação e de inteligência artificial, para melhorar a qualidade de vida? Vamos ver um pouco em algumas experiências que eu vou trazer. Bom, eu trago aqui um pouco do desenvolvimento do conceito conceitual, sistêmico em relação à literatura, do que vem se tratando, ou que se tratou há décadas, ou tem se tratando já há décadas, desde 2001, onde começa a se discutir lá nos anos 90, o contexto em si da tecnologia da informação e comunicação, o destaque para o papel da comunicação e infraestrutura clássico, voltado já para pensar se, por exemplo, os OBS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem clássicos, têm sido também utilizados. Então, só para a gente relembrar um pouco isso, e aí, claro, que o questionamento é sempre esse, de fato, são visões de cidades mais justas e sustentáveis, como a gente tem na arena internacional, alguns elementos, como, por exemplo, o POA, ele traz algumas questões, colocando a Smart City no centro, e um leque de informações que vem, por exemplo, como o Caligal, ele traz para a gente um debate sobre investimento em capital humano e social. Começa a se resgatar um pouco a cidade mais humana nesse contexto de pensar a cidade inteligente. Como, por exemplo, elevar a qualidade de vida, governança participativa, melhorar o desempenho econômico, ecológico, logístico, competitivo das cidades, combinação do capital humano, capital de infraestrutura, capital social e capital empresarial, antes de tudo. Pensando que a concepção, que a gente ouviu também antes de tudo, aqui e em outros momentos, que a cidade é posta como uma mercadoria, é posta como um elemento de lucrativo, que dá lucro de fato. Então essa linha do tempo, ela aponta essas diversas questões na literatura, assim como dá assim, uma continuidade e começa a trazer várias experiências nessas visões. Aqui a gente traz um desenho que a gente começou a trabalhar, e aí concluiu de fato no pós-doc na Universidade Técnica de Berlim, onde a gente aponta todos esses elementos que compõem essas reflexões do discurso das cidades inteligentes, trazendo uma infraestrutura básica que é a cidade, onde a gente trata o espaço, o território e o meio ambiente, as infraestruturas conectadas, as informações e comunicações, por exemplo, a lógica da comunicação, os indivíduos, as instituições e as políticas públicas como elas são formadas. Então, esse nexus de informação, ele traz para a gente uma visão de como, ao longo do tempo, na linha do tempo dessas discussões, elas vão trazer elementos que tentam se conectar o tempo todo. Então, a base da literatura sobre as cidades inteligentes, ela traz isso, ela traz uma busca para se conectar ou reconectar a base da estrutura das cidades, do espaço, do território, com o meio ambiente, até chegar à formulação de políticas públicas para melhorar as condições de vida, independente de qual seria o objeto que se utilizar. Por exemplo, a inteligência artificial hoje ganha fundamentalmente, né, para se portar essas com o pensamento crítico, com a pesquisa, com a formação humanista e técnica que molda gerações de arquitetos e urbanistas comprometidos com o país. Este evento faz parte de um movimento global e necessário, o de repensar o futuro das cidades à luz das tecnologias emergentes, mas também das transformações humanas que as acompanham. Porque uma cidade inteligente não nasce da tecnologia,
ela nasce da inteligência das relações. Quando falamos das tecnologias emergentes e cidades inteligentes, é preciso, antes de tudo, resgatar o sentido da palavra inteligência. Inteligente não é apenas quem acumula dados, é quem transforma informação em sabedoria e sabedoria em bem comum. Cidades inteligentes, portanto, são aquelas que aprendem consigo mesmas, que se reinventam com as pessoas e não apenas com algoritmos. Bom, aí já foi colocado. Aqui a gente tem o nosso roteiro. Primeiramente, é importante a gente nivelar ou alinhar o que é que a gente poderia entender por cidade inteligente. Então, o que seria essa cidade inteligente? A gente entende que é um conceito em disputa, né? A gente viu aqui até agora várias percepções sobre esse conceito, né? Há uma disputa muito grande sobre esse conceito. Então, costuma-se dizer que uma cidade inteligente é aquela que adota soluções tecnológicas para melhorar a vida urbana. Mas é preciso ir muito além. Nós, do Conselho de Arquitetura, entendemos que uma cidade só é verdadeiramente inteligente quando coloca as pessoas no centro do planejamento e não os dispositivos. A inteligência urbana não se mede pela quantidade de sensores instalados, mas pela capacidade de aprender com o território, de acolher as diferenças, de incluir os vulneráveis, de harmonizar o desenvolvimento com o meio ambiente. Ou seja, tecnologia sem ética é apenas eficiência. E eficiência sem equidade é retrocesso. Por isso, falamos cada vez mais em cidades humanamente inteligentes. Cidades que unem dados e sentidos, ciência e cultura, inovação e solidariedade. E aí é importante a gente... Eu não posso me furtar, enquanto presidente de um conselho profissional, de contextualizar o CAU nesse cenário. É neste horizonte que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo vem atuando. O CAU é mais que uma autarquia de regulação profissional. É uma instituição de Estado que tem como missão garantir a sociedade. Sempre é importante a gente discutir a cidade. A gente está aqui, a gente vive na cidade, a gente se desloca na cidade, a gente consome na cidade, a gente é feliz na cidade, então nada mais justo que a gente discutir esse ambiente que a gente vive. Eu acho que energia, cidades inteligentes têm uma relação muito próxima, e é um pouco disso que eu vou falar para vocês e com vocês durante esses próximos 20 minutos, e depois a gente debater um pouquinho. Então, o título que eu escolhi para esse nosso diálogo é Energias Renováveis, Transição Energética Justa e Cidades Inteligentes. Né? Então, essa tríade aí, ela deve se comunicar. Então, como é que ela se comunica? Né? O IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, versus consumo energético. Né? Então, assim, aqui eu coloquei dois gráficos, eu sei que o pessoal aqui é mais da área de humanos, então não é muito chegado a gráfico, mas eu consigo ler um pouquinho, a gente discute um pouco do gráfico. Então, assim, esse gráfico aqui, ele relaciona o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, então quanto mais perto do 1, melhor a qualidade de vida no dia a dia das pessoas, que é o que mais importa, eu acho que para tudo na vida, né? E ele está relacionado ao consumo energético. Então, quanto maior o consumo energético, normalmente maior é o IDH desse lugar em que a gente vive. Por outro lado, esse outro gráfico aqui, ele relaciona a energia com o produto interno bruto. Né? Então, quanto maior a quantidade de energia consumida por um determinado grupo, ele está normalmente muito relacionado. Está ruim o som, está variando. Então, assim, a energia está fortemente relacionada à riqueza daqueles lugares. Então, para que a gente consiga ter riqueza, e a riqueza muitas vezes traz uma melhor qualidade de vida,
é preciso que a gente dê energia, forneça energia. E que essa energia, ela não tenha um impacto ambiental tão grande. Até porque, se ela tiver, ela vai estar afetando o meio ambiente em que a gente está vivendo. E essa conta chega. Mostra por classe de consumo. Essa parte aqui, ó, é o residencial, é esse meio todo mostarda. Tá? Então você vê que é quase 40 gigawatts. Ela saiu de 0,05 para 40. Ela representa hoje 20% de toda a matriz instalada. É muita coisa. Aqui é um slidezinho que eu coloquei para tratar um pouco sobre a empregabilidade. Né? Porque se eu estou falando de uma cidade inteligente, eu tenho que ter uma cidade que seja boa para todo mundo. E ela tem que, para ser boa, muitas vezes você precisa ter uma oportunidade de trabalho. Então, a empregabilidade em solar, só para vocês terem uma ideia, é renovável, tá? O Brasil é o segundo país que mais emprega no setor de energias renováveis, segundo a IRENA, que é International Renewable Energy, esse ano. Então, ele emprega 1,57 milhões de pessoas. É o segundo. O primeiro é a China, com 7,4. Muito mais, né? E o terceiro e quarto são Estados Unidos e Índia. Para vocês terem ideia da renovável, que pode ser solar, biomassa, hidráulica ou eólica, a que mais emprega no mundo é a fotovoltaica. Exatamente por essa característica de geração para cada uma das residências. É como se ele eliminasse o atravessador, que é o que a gente sempre quer. Né? Assim, o dinheiro de fato chegar para aquele pequeno. O pequeno é esse que está instalando na casa. Seu vizinho, outro vizinho, é exatamente isso. Então a energia solar ela tem uma potencialidade enorme para É essa a ideia que a gente traz no imaginário humano e do qual a gente não se aparta. Não se aparta porque essa experiência se instaura definitivamente no seguinte. Então, é essa razão que faz com que a gente, e aí o poeta é melhor do que qualquer outro, que faz com que a gente se identifique com a cidade de uma forma que a gente não, se não estiver atento, não vai conseguir imaginar de onde veio aquela perspectiva. Por exemplo, quando Manuel Bandeira disse assim no Recife, não teve um dia em que eu não sentisse dentro dos olhos do sangue na cara. Ou quando Cora Carolina, por exemplo, diz assim, eu falo de Goiás, eu sou estes teus velhos muros encostados no Rio. Ou Drummond diz assim, a cidade sou eu a cidade do meu amor. Então, no fundo, a cidade é exatamente a expressão material, daí que ela é a coisa humana por excelência, o artefato que a gente construiu para poder dar conta da vida, para poder estar no mundo. É daí que Heidegger vai dizer, né? A gente não habita porque constrói, a gente constrói porque habita. É a experiência de estar no mundo que nos faz construir o espaço de atividade. E é aí que a gente chega nessa perspectiva de cidade. O segundo ponto que eu queria ressaltar com vocês, você ainda me perdoando, é que uma vez instaurados, uma vez constituídos a partir dessa relação com a cidade, né? Tem uma autora que ela diz que a cidade é a cena a partir da qual emerge o sujeito. Ou seja, é a cena, o palco a partir do qual nós nos constituímos como subjetividade. Lembrando que a gente não nasce sujeito, lembrando que a gente nasce indivíduos, biologicamente prontos e psiquicamente adestrados é a palavra. Com os atributos necessários para o desenvolvimento psíquico, nós temos que cada um de nós se torna um ser singular e importante. Eu queria ressaltar só essa questão do seu sistema integrado, é importante que se pense dessa forma, né? Tecnologia, também hoje já se trabalha muito com o modelo de negócio circular, e a cidade do futuro é aquela com tem lixeira na rua, e o lixo será o mesmo do design do passado.
Essa um pouco a visão esse para o futuro. E desculpa aí eu ter atropelado o tempo dos colegas e muito obrigado. Um encontro com profissionais de diferentes áreas discutiu possibilidades para planejar o futuro das cidades, aliando os progressos social e ambiental. A troca de experiências aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco. O que torna uma cidade inteligente? Seriam os prédios automatizados? A internet ultra rápida? Ou a capacidade de planejar melhor o futuro? A resposta, muitas vezes, está na percepção de quem vive nela. Uma cidade inteligente é aquela que sabe usar seus recursos para trazer o bem-estar aos indivíduos, mas também respeitar o espaço da natureza, o uso da construção civil, respeitando tanto a natureza, mas também trazendo o bem-estar para os sujeitos. O seminário Cidades Inteligentes, Desafios e Possibilidades, na UFPE, ajudou a compreender essa definição. Atuar em prol da sociedade, de acordo com as suas mais legítimas necessidades, pensando na sustentabilidade ambiental e administrando tudo isso da forma mais inteligente, mais integrada possível, juntando todas as tecnologias e todas as formas de administrar um bom serviço público.